Salve, salve minha gente, salve povo do Maranhão. Nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Já Pode Falar, o seu podcast de política, cidadania e direitos humanos. Hoje a gente tem uma convidada para lá de especial, uma pessoa queridíssima, a nossa querida Célia Salazar, que atualmente exerce a função de secretária da Mulher. Bem-vindo, Célia, é um prazer imenso ter aqui em nosso podcast. Bom dia, é um prazer imenso também estar aqui, né? Agradecer esse espaço para a gente poder bater esse papo, que com certeza vai ser um papo bem gostoso, né? Agradecer ao Ricardo, que é essa figura que a gente tem todo um respeito pela história, militância e por tudo que faz e constrói. E estamos aqui para a gente poder bater esse papo bem legal. Célia, querida, fica à vontade, a casa é sua, esse espaço aqui foi feito para a gente conversar entre amigos sobre essas coisas que são muito caras para a gente. Cidadania, direitos humanos, cultura, machismo, combater toda essa onda que tem. Mas antes da gente entrar nesses assuntos mesmo da nossa lavra, né, pelos quais a gente tem se encontrado muito por aí afora nas histórias desse Maranhão, né, desse estado tão resistente, tão plural, tão rico, a gente pede que os nossos convidados e nossas convidadas se apresentem, digam o nome, de onde vêm, enfim, só para aqueles que ainda não a conhecem possam conhecê-la. Pois é, eu venho de longe, né, como se diz, né? Meu nome é Célia Salazar, eu sou uma senhora jovial de 65 anos de idade, nasci numa cidade que é uma cidade que tem uma referência, eu acho que até no mundo, que é a cidade de Codó, uma cidade muito mística, mas uma cidade muito especial também. Sou assistente social, aposentada hoje, trabalhei durante 30 anos na Universidade Federal do Maranhão, mas durante esse período eu passei por muitos lugares, né? Eu não fiquei só lá na UFMA, né? Eu tive alguns convites, eu ocupei alguns outros espaços de poder e de execução, né? Eu fui, por exemplo, secretária de administração de Codó durante 4 anos, e a gente fez um monte de coisa lá, a gente organizou a casa, fizemos concurso público, reestruturamos a prefeitura. Fui secretária de assistência social do município de Colinas, e aí no momento que estava sendo implantado o programa Bolsa Família, aí a gente fez uma grande mobilização, né? Cadastramos as famílias e saímos dialogando com as pessoas, inclusive nos povoados. Eu me lembro que era muito legal, a gente ia para o povoado discutir com as mulheres e tinha muitas... E fomos identificando outras necessidades a partir desse diálogo. Recentemente esteve em Barreirinhas também? Pois é, aí eu fui secretária de assistência social de Barreirinha, mas eu também passei pelo Estado, eu fui a primeira... no governo Zé Reinaldo, a doutora Cleide, a mulher do doutor Jacques, ela era secretária da Solidariedade Humana, ele me convida, eu assumo a primeira pasta, né, de política para as mulheres do Estado do Maranhão, que era uma superintendência de política para as mulheres. Sim, aí ela me convidou, eu assumi essa superintendência, e aí a gente fez uma dança pelo Maranhão, e foi graças a essa dança que culminou no relatório que a gente discutiu com o movimento de mulheres, que foi criada a Secretaria de Estado da Mulher. Foi ela, porque lá naquele relatório apontava, as mulheres apontavam a necessidade de ter um organismo que cuidasse das políticas para as mulheres. E aí o governador Zé Reinaldo cria a secretaria no final do seu mandato, em dezembro, e o doutor Jacques ele implanta a secretaria e nos convida. Nós somos a primeira secretária adjunta da mulher do Estado do Maranhão, lá em 2007. Célia, uma mulher preta, com essa trajetória tão importante, sabe, tão eloquente, considerando a realidade das mulheres negras no Maranhão. Vamos voltar um pouquinho lá em Codó, para a gente poder vir percorrendo essa trajetória tão rica e tão importante para o nosso povo. Como é que era a realidade da menina Célia em Codó? Fala um pouquinho desse momento da tua história. Célia, ela é bisneta de uma escrava. De uma escravizada. De uma escravizada, uma mulher que nasceu no ano do centenário, no ano que foi feito, que foi, né, promulgada a libertação do escravo, a lei, né? De libertação do escravo. O nome dela era Albertina, mas ela tinha um apelido de Aliberta, porque ela nasceu neste ano. Albertina Aliberta. O nome dela... Que significativo. Que tem a ver com liberdade, né? Então, ela era conhecida por todo mundo como Aliberta. Aí a Liberta tem uma filha que dá o nome de Leôncia, que é a minha avó. Minha avó era uma negra rezadeira. E ela era uma negra que ela percorria os vários bairros da cidade, né? Com ela era caixeira, como caixeira do Divino Espírito Santo, né? Vocês moravam no centro de Codó? Moravam na periferia de Codó. Né? Num bairro chamado Santa Filomena, mas eu nasci precisamente no espaço, né, que era chamado assim, tipo Beco do Urubu. Beco do Urubu. Todo mundo conhece. Eu fui uma menina que fui criada livre, correndo nos matos, caçando murta, que era uma frutinha típica de Codó, guabiraba, né, aquelas frutinhas, né? E
tinha aquela vida de criança, eu pesquei. Tem muita história pra contar, muita. E aí minha avó era lavadeira, eu ia lavar com ela no Rio, aí, enfim. Minha avó teve a minha mãe tem uma história. Minha mãe é escritora. É. Minha mãe tem um livro lindo, está fazendo o segundo livro, tem 89 anos, faz agora ainda dia é viva, 30. que maravilha. Fazendo 89 anos agora, sábado. Já tem um livro? Tem um livro. Um livro que foi lançado na Feira do Livro em 2018, né, onde ela faz relato da sua história. Então, o nome é assim, Minhas Memórias e Fragmento da Minha História, o nome do livro da minha mãe. Você não acha em lugar nenhum, porque a gente fez uma tiragem não muito, e ela vendeu tudo, inclusive foi, na Feira do Livro, fez fila, foi muito concorrido, porque é um livro que fala dela, da história dela, da alma dela, de onde ela veio, qual foi a trajetória dela, enfim. Então, certamente, esse livro fala muito de ti, né? Fala da minha história. Eu saí de perto da minha mãe 5 anos de idade, minha mãe era muito pobre, nós éramos uma família muito pobre, passamos muitas coisas assim. E aí eu tinha uma tia que morava aqui e trabalhava daqui que chamava Casa de Branco antigamente, casa de família, e minha tia me busca, porque minha mãe tinha muitos filhos. Tu saiu de lá aos 5 anos? Aos 5 anos de idade eu saio de Codó e venho pra cá. Foi um apartamento muito grande, né? Porque se você me... Eu tava dizendo que foi o pior de todos os apartamentos da minha vida, porque foi tão forte que hoje aos 65 anos de idade eu lembro o vestido que eu estava no dia que eu saí de perto da minha mãe. De tão forte que ficou foi. A fotografia na sua cabeça. O choro da minha mãe. Minha tia prometeu que eu vinha só passar uns dias. E minha tia nunca mais me devolveu. Meu Deus. Porque minha tia foi uma estratégia que ela utilizou para ajudar minha mãe. Sim. E assim, eu sei que foi uma ruptura, mas foi muito importante para continuar essa história. Porque eu dei um outro tom para a vida da minha mãe a partir daí, né? Porque eu foquei, minha tia me botou para estudar, estudei sempre em escola pública. Não tinha caderno, eu me lembro que meus cadernos... Quando tu veio pra cá, tu foi morar onde? Eu morava num bequinho daqueles que tinha, ali perto da Madre Deus, tinha uns becos. Sim. Que tinham umas, como se fosse, hoje chama kitnet, era só uma sala com um banheirinho. Então a tia morava lá, tinha um marido, e minha tia não teve filhos, ela adotou um menino, e minha tia me criou. Sim. E ela trabalhava como lavando roupa na casa das pessoas. Era uma pessoa pobre também. Pobre também. E depois ela conseguiu um emprego no IPEM como faxineira, e, né, morreu como aposentada. E assim, me botou para estudar. E ela falava muito para mim que era a única forma de ajudar minha mãe era estudando. Tu lembra da primeira escola que tu estudou em São Luís? José Jorcélio Costa. Fica ali onde? Na Madre Deus. Na Madre Deus. Na Madre então Deus. você é uma mulher da Madre Deus. Passei parte, saí dali daquele território aos 13 anos. Olha só quantas raízes significativas essa mulher tem. Uma mulher de Codó. É verdade. Não é? E depois veio crescer na Madre Deus. Na Madre Deus, pois é. Rua São Pantaleão, Rua do Norte, aquele ali contexto eu ali cruzava. Eu vi aquele incêndio que teve na Madre Deus, que dizimou parte das palafitas que estavam ali. Eu vivi aquilo ali, entendeu? Ali naquele momento. E aos 13 anos eu saio da Madre Deus e vou para o Anjo da Guarda. Onde quando foi criado tipo assim, minha tia não tinha casa, morava ali, né? E aí o Anjo da Guarda era um bairro que estava sendo criado, tinha... Aí tu mudou depois para o Anjo da Guarda? Aos 13 anos, aos 13 né? anos. A gente muda para o Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda também é uma região de muitos conflitos, né? Aí eu passei a minha adolescência, a minha juventude, eu só saí casada do Anjo da Guarda. Meu marido é do Anjo da Guarda. Eu sei, também. Ele ali. Como é que ele chama? João Soares. João Soares. Entendeu? Então, assim, e ali no Anjo da Guarda eu participei, eu sou bem conhecida lá. Até hoje eu digo que eu tenho raiz em vários lugares, em Codó, e eu tenho também no Anjo da Guarda. Antes de ir para o Anjo da Guarda propriamente dito, me fala da Madre Deus. Quais são as lembranças que a menina Célia tem da Madre Deus, os tambores? Ali tinha Casa das Minas, Casa de Nagô. Eu era vizinha da Casa das Minas. Minha casa que eu morava era vizinha da casa. Tinha a Casa das Minas, né? Aí tinha uma casa pós Casa da Mina e do lado, pós essa naquela casa rua tinha... Na rua São Pantaleão. São Pantaleão mesmo. Tinha a Casa das Minas do lado da São Pantaleão, né? Porque a Casa da Mina fica numa esquina, ela pega duas ruas. Aí tem uma casa pós Casa da Mina e tinha um beco, que a gente chamava de beco. E tinha sempre essas kitnets, eu morava ali. Ali. A minha infância era dentro da Casa das Minas, eu participava de todas as coisas. Tinha tudo. Eu me lembro que o açougueiro era comidas maravilhosas, né? Então a gente vivia cruzando ali, né, partilhando daquele espaço. Qual o significado de uma casa como aquela na tua... Um significado, é assim, primeiro, eu acho que ali eu fortaleci o meu orgulho de ser mulher preta, porque eu vi aquelas mulheres tão belas vestidas, eu era muito criança, né? Sim. Então, assim, as festas eram como se fossem muitas rainhas.
Então aquilo dava um orgulho danado naquelas mulheres com aqueles turbantes belíssimos, aqueles vestidos tão brancos que a gente não conseguia descrever, bordados, né? Então, e aquela mulher num empoderamento, numa altivez, e aquilo trouxe essa história né, daquela coisa de você olhar para sua pele e não ter vergonha dela. E perceber que tudo isso foi perseguido, foi invisibilizado, marginalizado durante tanto tempo. Até hoje continua. Até hoje continua. São muitos enfrentamentos, mas aquelas mulheres... E assim, uma das coisas que me marca na Casa das Minas é que toda uma ação que elas tinham, né, de solidariedade com as pessoas. Tinha um dia que elas fizeram uma festa só de cachorro. Gente, era muito legal. A festa de São Lázaro, né? Era verdade. E era tanto dos cachorros, e aí todo mundo... Assim, eu achava aquilo muito interessante. Né? Então elas tinham toda uma ação social, toda ação voltada para as pessoas, entendeu? E a seriedade da casa, né? Aquelas mulheres, assim, eu enquanto estudante de Ciências Sociais, eu pude visitar aquela casa em pesquisas orientada pelo professor Ferretti, né? E a gente via a seriedade. O professor foi meu primeiro professor. Eu tenho a honra de ter sido aluno desse grande mestre, né? E a gente ia visitar a casa para conhecer, sabe? E a gente via agora mesmo no dia de São Pedro, eu fui lá na casa mais uma vez. Sempre vou quando eu vou naquela noite inesquecível de São Pedro, né? Ali era meu território, né? Ali a gente brincava, entrava, aquela porta é sempre aberta, né? Então a gente brincava, entrava, saía, e a gente era sempre recebida com muito carinho. Então isso é de uma representação, isso está assim, marcado na minha história e na minha memória como algo que tem um simbolismo muito forte nesse meu auto-reconhecimento como mulher preta, nesse orgulho que eu tenho de ser mulher preta, entendeu? E pensar a vontade que eu tive de entender aquele processo, de conhecer. Tanto que quando eu fui para Codó, depois de formada, eu busquei também compreender aquele processo Codó. Então, assim, o Bita me chamava muito de menina inteligente. Bita foi o colega de escola da minha mãe. Foi colega da tua irmã. Da minha mãe. Da tua mãe, né? E ele tinha um carinho muito grande por mim. Muito grande, era muito especial, ele tinha muito orgulho, ele dizia, você é muito inteligente, ele não me chamava pelo nome, onde ele me encontrava na rua, ei menino inteligente, assim, ele só me chamava assim. Então aquilo ali, todo esse processo foi um processo assim realmente que foi um marco na minha vida, como mulher preta, né? E isso de me enxergar com o meu potencial. Então todas as vezes que ele dizia menina inteligente, eu tinha mais vontade de ser mais inteligente ainda, porque eu sabia que ele falava aquilo com orgulho. Essa menina é filha de uma amiga de Codó, pobre, preta, e essa menina... Eu me lembro quando eu passei no vestibular, que eu cheguei em Codó, minha família era muito pobre, tinha nem energia elétrica na minha casa, né? Quando eu passei na universidade, eu tinha 17 anos, primeira vez que fiz, né? Produto de escola pública. Quando eu cheguei, Codó já me chamava... Passou do vestibular com quantos anos? 17 anos. 17 anos. Já para serviço social? Serviço social. Isso era 1976. 76. Né? Eu me formei em 80. E aí, quando eu cheguei, eu já era doutora Célia em Codó. Já foram aquela galera me receber, e era a doutora Célia, que etc. Maravilha. E era assim, um orgulho para as pessoas da minha comunidade, enfim. E toda vez que o Bita me parava na rua, ele olhava, e eu via aquele olhar dele para mim de muito orgulho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse acolhimento, né? Porque isso traz um significado para eles mesmos, né? De ver uma filha da terra, uma mulher preta, alcançar espaços que não estava reservado para ela. Ela empurrou a porta. E num momento assim da história que nós não tínhamos nada que favorecesse a ida de mulher preta para as universidades. Sim. Naquele momento nós tínhamos apenas 2 universidades do Maranhão, que era a UEM e a UFMA. Quando eu entrei em 90 na UFMA, a gente olhava para a sala de aula, tinha 1 ou 2 pretos. Na minha só tinha 2. O resto tudo era embranquecido, de amarelo para embranquecido, né? É verdade. Entendeu? Então foi... Eu tinha, assim, eu estava dizendo que tem algumas coisas que marcam a gente. Então, assim, lá na minha sala de aula tinha uma menina, não vou citar o nome dela aqui, uma companheira, que todas as vezes que a empregada da casa dela não ia por algum motivo, ela chegava histérica na sala de aula. E ela gritava assim, eu nunca esqueci dela gritando, maldita princesa Isabel, maldita, gritava na sala de aula. Aí a sala, todo mundo era branco, aí em algum momento ela olhava e eu estava assim, olhando para ela dizia assim, mas te eu amo, viu, Celinha? Não incorpora isso pra ti. Assim, como se eu... Né, tem coisas assim que marcam a gente. Eu vi muitas cenas dantescas ainda loucura, que a gente não tinha essa capacidade de a gente se indignar, porque o racismo está impregnado em todos nós, de algum modo. Então a gente tem que lutar todo dia, diariamente, cotidianamente, contra
essa marca, essa estrutura de pensamento que foi colocada na sociedade da gente. Mas, Célia, me falou uma coisa. Você falou um pouco de Codó, falou da Madre Deus. Quais são as lembranças que você tem do Anjo da Guarda? Imagina que o Anjo da Guarda foi uma região ali do conflito com a instalação dessas grandes empresas. É a terra que surgiu o Grupo Grita, todo aquele movimento. Fala um pouco desse contexto, porque eu acho o Anjo da Guarda também fascinante. Eu não consigo me afastar do Anjo da Guarda. E neles me deixam afastar de lá. Né? Se você quiser me achar no final de semana, Cláudio Silva. Eu estou no Anjo da Guarda. Cláudio Silva, Natan. Lá mora minha mãe, lá mora todos. Não, só não eu e uma outra irmã. Nós somos uma A tua mãe veio pra cá? Minha mãe veio pra cá. Tá no Anjo da Guarda. Mora no Anjo da Guarda. Que maravilha. Ai, a história dá um livro. Quando eu me entrei para a universidade, eu me inquietei muito, porque eu via que os meus irmãos não conseguiam avançar na escola. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu me lembro que no primeiro mês, eu era muito criança, teve um seletivo lá para bolsista, e eu fiz e passei. Então eu já entrei bolsista. Quando eu entrei bolsista, o dinheiro que eu tinha, eu aluguei um quartinho no Anjo da Guarda. Aí eu trouxe 3 irmãos para morar comigo. E aí meu pai mandava algum mantimento e a gente ia se virando. Complementava por aqui. Complementava. E aí aí a gente conseguiu, minha irmã conseguiu. Eu sei que a gente conseguiu a doação do terreno e a gente construiu uma casinha. Quando a gente construiu a casinha, eu convenci minha mãe a vir com o resto, para que eles pudessem estudar. Sim. E aí minha mãe veio com o resto. Hoje eles moram todos lá, tem referência, não tem que tirar eles de lá, e nem minha mãe. Que legal, o novo território deles. É o território aqui, né? dele, é meu território também, entendeu? Mesmo como é que foi a tua participação naqueles movimentos culturais daquela época ali? Quando eu estive lá no Anjo da Guarda, não participei do grupo cultural, Sim. Eu participei de um grupo, eu era muito do movimento jovem. Ligado à igreja? Ligado à igreja. Né? Então tinha um grupo de os jovens. Os juques, mas tinha um grupo de jovens lá do Anjo da Guarda chamado Populares da Vila. Grupo de jovens populares, tinha mais de 100 jovens. Meu Deus. E eu era desse grupo. A gente fazia muitas coisas no Anjo da Guarda para poder trazer a galera jovem, para a gente dialogar com ele. A gente já tinha droga, mas não como é hoje. Mas a gente já falava sobre... Então, assim, eu passei minha juventude nesse grupo, né? Uma referência. Assim. Hoje a gente tem juiz que fazia parte desse grupo, promotor que fazia parte desse grupo, alto executivo da Vale que fazia parte. Então, foi um grupo que foi muito interessante. Mas a gente dialogava os movimentos no Anjo da Guarda, eles dialogavam com os outros, entendeu? Então, assim, o Anjo da Guarda ele é um celeiro cultural, um celeiro de movimento. Não tenho dúvida. Né? Então, assim, a gente tinha os vários grupos, grupo na área da cultura, grupo de mulheres muito forte. Eu me lembro que tinha uma liderança chamada Dona Maria Borges, nem sei se ela é viva ou nunca mais ouvi falar de Dona Maria Borges, meu Deus. Dona Maria Borges, ela liderava um grupo de mulheres muito forte, elas criaram a primeira creche, a gente que se organizou e brigando para a gente ter aquele espaço que hoje é um hospital que tem dentro do foi graças à nossa luta no governo cafeteira que a gente conseguiu aquilo e lutamos muito para... Aquele teatro é fruto do movimento não só do Grita, que é do Grita. Foi um grupo, aquela articulação, a gente tinha uma luta coletiva, né? Tinha um grande conselho lá no que tinha a representatividade dos vários grupos e a gente lutava pela comunidade que era muito esquecida. E acabou com o negócio, ficou assim, um polo de um conjunto de... exatamente. Então, assim, a minha referência, eu participei de tudo ali do teatro, estava sempre no teatro, das festas, a gente se virava nos 30 para dar vida àquele bairro, que era um bairro periférico, muito pobre. Mas o Anjo da Guarda, assim, é uma referência muito importante na minha vida. É sério. E tenho muitos amigos muito especiais. Eu também tenho muitos amigos do Anjo da Guarda e eu tenho, assim, muito carinho por aquela comunidade. Né? Por esse aspecto da luta, porque foi uma comunidade sempre politizada, sempre resistiu. Tudo que a gente tem ali foi produto de luta. Nada chegou por concessão. Eu não tenho e assim, dúvida. Até hoje eu continuo. Eu não moro lá, mas eu continuo brigando. Por exemplo, aquela feira lá do Anjo da Guarda. Eu brigo todo dia por causa daquela feira. Eles me convidam para briga, porque quando a briga é feia, outro dia teve um recurso que a Vale passou para o município, e aí o pessoal da igreja, sério, a gente vai ter que brigar para esse recurso. Assim, a gente começa, e a gente participa. Essa é uma opinião minha mesmo, me permita. Eu acho que a Vale tem que deixar muito mais do que deixa. Porque os impactos que a Vale causa naquele território, não só a Vale, como a própria Alumar, Alcoa. Então, acho que as compensações são insignificantes diante do... Agora mesmo nós estamos, só rapidinho, a gente está com uma luta lá, tem uma galera que está com uma luta e eles estão colados em mim para me dar uma força. Lá foi criado tipo uma academia da região de
de artes e letras. Ah, é? É. Rapaz, eles são abusados mesmo. Somos abusados, bem abusados, né? E aí tá bem articulado, quem tá lá já tem uma, você deve saber, nós tem uma rádio comunitária, Sim. né? E é o Luiz Augusto que eu coordeno essa Aliás, rádio. bravamente o Luiz Augusto empreende essa luta há muito tempo, né? E o Luiz Augusto é que tá na coordenação dessa galera aí. Tem 2 né? filhos inteligentíssimos. Muito né? legais, esses meninos. Os E meninos aquele são fabulosos. titiquinho ali são Talentosos, né? E aí, Luiz Augusto que está nessa articulação dessa academia. Qual é a luta agora? Por espaço para funcionar a academia. Eles conseguiram. Né, eu não estava nesse momento, quando a gente já veio dialogar, eu já tinham conseguido, ali onde era a cadeia, do da cadeia sai do lugar. E aí conseguiram que eles fizessem uma seção daquele espaço para ali funcionar, uma representatividade forte isso, para que ali funcionasse a academia. Na realidade, o sonho é que aquele seja um espaço de debate, mas um espaço também, né, onde os artistas possam estar, né, mostrando para a comunidade o seu trabalho. Agora mesmo teve um curso para cineasta, lá eles estão fazendo, vai ter, está articulando um dia. E aí eu estou falando com o Paulo Mar, porque a gente viu uma Jaimon Jardim, está muito por aqui agora, comprou uma fazenda, para ver se ele vai nesse dia lá. Enfim, a gente está tentando fazer essa articulação. E qual é a luta agora? A Vale, eles conseguiram uma articulação que fizesse um projeto de reforma, precisa ser reformada, sim. Né? E a luta custa em torno de quase R$500 mil a reforma. A nossa luta agora, ontem o Luiz Augusto mandou uma mensagem para mim, sério, tu tá sumida, porque essa história da secretaria, a gente fica envolvida nisso, né? Mas assim, a gente ajudei eles a fazer um documento, a gente caminhou para o governador, estou até com cópia dele aqui, onde eu falei com o secretário de Estado para ele dar uma força para a gente nisso. A ideia é que a gente ali faça uma reforma e ali funcione mais esse espaço de cultura para além do teatro, mas um espaço para os artistas. Não só os artistas do Anjo da Guarda, mas os artistas da região da Avenida Bratel, então aqueles bairros que ficam ali no entorno do Anjo da Guarda. Então tá um movimento bem interessante, né? E estamos na luta. É o anjo sendo anjo. O anjo da denúncia, o anjo da luta. Vai continuar sendo assim. E, Célia, com certeza, não tem dúvida. As sementes que foram plantadas ali não permite outra postura. Você entrou na universidade em plena ditadura militar, né? Como é que foi esses tempos lá? Fala pra gente um pouquinho. Porque a gente está vivendo um período tenebroso atualmente, meu Deus do céu. Na realidade, a minha geração, né? Eu entrei muito jovem e a gente não tinha muito domínio desse momento. Na realidade, eu vou te ser franco, eu nem sentia. Tu nem percebia. Nem percebia que a gente vivia numa ditadura. A gente ficava muito fora disso. Sim. Era uma menina de periferia que estudava numa escola pública que entrou na universidade. Entrei na universidade. E já estava muito feliz. Muito feliz. Na universidade é que a gente se defronta com isso, né? Que se defronta com esse momento. E foi um momento muito desafiador. Começava pelos livros, as leituras eram todas leituras. Eu me lembro que no serviço social a nossa leitura basicamente era de autores estrangeiros, né? Mary Hamilton, eram mulheres, assim, era um serviço social bem americanizado, que se apresentava meio conservador. Muito. Era coisa de serviço social de casa, de grupo, de comunidade. Era aquele serviço social de prestar o serviço em relação aos impactos da empresa, por exemplo. E era um serviço social, assim, tipo assim, formando mocinhas para cuidarem de pobres. Pobres que necessitam. Era essa imagem que foi. E eu fiz um curso de serviço social nesse contexto. Quando eu chego no último período, a gente se defronta, né? Começa um outro processo que a gente chama de reconceituação do serviço social, né? E há uma mudança mesmo em termos no Brasil, e a gente começa a se defrontar com outros autores. Aí a gente vai estudar Pulantzas, Althusser, esses outros autores. Já é uma perspectiva crítica. Outra perspectiva crítica. E alguns professores da gente, tipo Josefa, Marina, essas mulheres históricas que fizeram diferença na nossa vida. Marina. Elas voltam do mestrado, e aí elas voltam com uma outra língua. Só que assim, eu me lembro que eu ficava louca, porque eu não entendia nada que elas falavam, porque a gente tinha... Né? Passamos 3 anos e meio estudando um tipo de serviço mais social positivista, e ela vem com uma outra, né? Uma dialética diferente. Total. E aí eu me lembro que no dia da minha formatura eu chorei muito, que eu disse, eu não sei o que eu vou fazer. Porque assim, é como se tivesse uma confusão mental na minha cabeça, eu não entendia, eu não sabia em que lugar eu estava, não conseguia me enxergar como profissional que eu só sabia que aquele serviço social que eu passei não era aquilo que eu queria, eu tinha clareza daquilo. Mas eu não sabia, eu não fui preparada, eu não tive um estudo nem discurso suficiente
para poder encaminhar e construir esse outro serviço social que me foi apresentado no último ano da minha faculdade. Foi muito confuso. Não foi só para mim, todas as colegas. Você aprendeu na prática, na verdade, porque aí, a tua atuação como assistente social é marcante, não é crítica. Mas aí eu disse que eu fui me formar depois de formada. Porque aí eu comecei a estudar. Depois que eu saí da universidade, eu fui estudar. Estudar aquilo que cabia dentro daquele projeto de mundo que eu acreditava, dentro da sociedade que eu queria ajudar a construir. Aí eu fui estudar. E essa perspectiva cresceu muito no Brasil, Isso, essa perspectiva do serviço social crítico, entendeu? E aí, assim, e aí a gente vai construindo. E eu estudo até hoje, a gente se envolve nos vários movimentos que tem, né, sociais. Você tem lembrança da greve de 1979? Eu estava nela. Estava nela. Eu estava nela. Eu estava nela, corri muito de polícia. Correu, né? Muito. Escondi nele. Jeanzinho Ribeiro, Agendozinho, Juarez Medeiro, mulheres também. Eu me lembro, teve uma cena minha tão engraçada nessa greve, que nós estávamos fazendo uma caminhada que ia da Praça Deodoro para o Palácio dos Leões, a polícia começou a correr atrás, nós saímos loucos, dispersando, correndo, né? E eu morava longe da guarda, e eu fiquei escondida no espaço, e eu não tinha mais como voltar para casa, não tinha ônibus mais para voltar para casa. Eu fiquei, e aí tinha minha amiga Lourdes Leitão, que é mulher de Anitta, ela morava aqui no centro, e aí Lourdes me leva para dormir na casa dela, né? E fomos dormir. Estudante também, né? Junto comigo, nós fomos colegas de faculdade. E aí, quando foi no outro dia, eu me lembro que a gente acorda com o pai de Lourdes entrando lá no quarto de Lourdes, mostrando um jornal pequeno com uma amiga nossa presa, segurando a grade assim. Aí ele olhou pra nós, vocês querem isso? Vocês querem isso na vida de vocês? Pelo amor de Deus. Aí nós, Foi assim, uma cena muito forte. E eu disse, meu Deus, mas minha mãe deve estar louca, eu tenho que voltar pra casa, como é que eu faço? Não tinha telefone, não tinha celular, imagina onde dava ter telefone. Eu lembro que naquela época o telefone era um patrimônio. Tinha celular, você botava na declaração de meu Deus, a polícia, eu digo, meu Deus, se eu sair com essa cara de estudante, eles vão botar na mesma hora, nunca preta e com cara de subversiva. E aí eu me lembro que elas foram, a mãe de Lourdes, a gente botou uma roupa assim de senhora, amigo, tipo um blazer, um salto, e eu passei na Praça Deodoro, parecendo uma dondó para poder conseguir entrar no ônibus. Cara, hoje a gente chamaria que mico, né? Entrar no ônibus, entrar no ônibus e voltar para casa. Mas assim, eu estava junto, todos os movimentos da universidade, a gente isso foi muito importante, aquela luta, né? Sempre teve junto, né? A luta pela rearticulação dos diretórios acadêmicos, enfim, a gente estava sempre nessa discussão e participando. Então, e aí, Célia, você falar um pouco da tua experiência na gestão pública. Você já ocupou muitos espaços, né, de gestão pública. Fala um pouco dessa tua experiência, assim, e quais os grandes desafios que você considera que enfrentou e grandes conquistas também. Eu acho assim, eu tenho uma coisa comigo, né? Onde eu vou eu faço a diferença. Assim, eu procuro fazer a diferença, sim. Né? Eu nunca fui, por exemplo, um servidor público com aquele perfil tradicional que as pessoas falam do servidor, que passa num concurso e vai lá, senta, quer saber do seu salário. Em todos os espaços, eu sempre procurei fazer alguma coisa, inclusive para fazer vida. Eu nunca esqueci de um chefe que eu tive, que eu estava no setor da universidade que ninguém fazia nada. As mulheres, algumas faziam ia fazer coisa de crochê, outra ia fazer a tarefa dos alunos, dos filhos, etc. E aquilo foi me dando uma angústia. Eu comecei a escrever sugestões. E aí eu levava para ele, que tal a gente fazer isso? Não cabe aqui. Aí, pô, não tinha que. E era um professor respeitadíssimo. Aí teve um dia que ele me perguntou, vem cá. Eu não vou nem perguntar o nome dele. Nem eu diria. Aí, ele nem estava aqui também no Maranhão mais. Aí ele virou e disse assim para mim, por que você não aproveita esse período que você está aqui para estudar? Eu disse, porque eu estudei nessa universidade, uma universidade pública, não foi gratuita, eu paguei. Na época a gente pagava uma taxa. Era, né? Era pública, mas não era gratuita. Eu digo, mas eu estudei numa escola pública. O que o povo tinha que pagar para eu estudar, ele já pagou. Eu tenho que devolver isso em forma de serviço público. Então, assim, estudar faz parte do cotidiano da minha vida, mas eu estudo na minha casa. Agora, aqui eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar, porque eu estou sendo paga para isso, e não para estudar. Aí ele disse, você quer tomar o meu lugar? Eu disse, não quero tomar o seu lugar. Eu quero fazer alguma coisa aqui dentro. E aí, assim, eu já fui tirada de muitos lugares, dentro da própria universidade, né? Vai daqui, vai para cá, tira daqui. Né? Eu estava em Condó fazendo um projeto lá, deu uma incomodada, me transferiram automaticamente para cá, enfim.
Mas assim, aí eu procurei outros. Teve um momento que eu me desencantei muito com a universidade, muito, muito mesmo, né? E aí foi aparecendo alguns convites e a gente começou a trabalhar. E aí eu consegui fazer essa diferença nos espaços onde eu fui trabalhando. Qual foi a primeira experiência na gestão pública, propriamente dita, que você exerceu? A minha primeira. Na universidade eu fui uma das criadoras do Coesufma, que não era pública, mas era um pouco, que foi uma cooperativa de ensino dos alunos da universidade. Eu fui uma... Ainda existe a cooperativa, né? Acho que não mais, não. Eu fui uma sócia, eu fui do grupo que criou a cooperativa. Então eu me mudei para dentro da cooperativa. Foi a minha primeira experiência de gestão fora da universidade, porque eu me mudei para dentro do Coesufma. Era aqui no centro? Começou no centro, depois a gente foi lá ali próximo. Ali, meu Deus, como é que... ali a Rua Cândido Ribeiro, um daqueles prédios a gente conseguiu, doação, reformamos e ficamos lá. Depois de lá, eu fui transferida, eu fui fazer um trabalho pela Universidade em Codó e a minha primeira experiência de gestão mesmo foi lá em Codó. Quando eu ajudei a implantar a Secretaria de Assistência Social de lá. A secretária era a mulher do prefeito e eu era encantada com a política. Eu fui uma das pessoas que ajudei a construir a política da assistência social. Sim. Estava naquele momento de discussão bem embrionária. Isso já nos anos 80 ou 90? Não, 90. 90. Assim, 96, 96 por aí por aí. assim. Aí eu fui, aí foi minha primeira experiência de gestão. De lá eu fui indo. Depois o prefeito me convidou para assumir a Secretaria de Administração. Eu me afasto da universidade, fico 4 anos Secretaria de Administração. Eu fiquei nesse ida e voltando para a universidade. Sim. Mas a partir daí, toda vez que eu voltava, eu passava muito pouco tempo na UFMA. Sempre aparecia algum convite. E aí eu me debrucei muito nessa área mesmo da política da assistência social, né? Então, ajudei a nível nacional, participei de todas as conferências, eu estava na Constituição, no debate da primeira LOAS, eu estava presente. Enfim, aí eu fui. Para quem não sabe, LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a construção de uma política pública de Estado, a lógica de fazer uma política pública de Estado e não de governo. Isso, ela surge em 88, né, e a partir daí tem todo um desdobramento. Né, E quais são os grandes avanços da LOAS, assim, que tu considera, Célia, que assim, foi assim, importante de que isso tenha se consolidado? Eu acho que o grande avanço da LOA é descaracterizar a política da assistência social como uma política assistencialista. Ela traz a assistência social da lógica do direito, ela traz a lógica do direito. Assim, é o cidadão que está em situação de vulnerabilidade, não porque ele quis ser pobre, por conta da conjuntura sociopolítica, econômica do país, e o cara está naquela situação. Cabe ao Estado prover os seus cidadãos que estão naquela situação. Ele tem direito. A política de assistência social não como privilégio, não, como benefício, mas nem como benefício. Ela rompe essa lógica. A partir da Constituição de 88, nós rompemos essa lógica, né? Então, ela está na Constituição, no artigo 208, você olha lá, como uma política de direito, de garantia de direito, integrando o que a gente chama de tripé da Seguridade Social junto com Previdência e Saúde. Saúde, política para todos, né? A previdência para quem contribui e assistência para quem dela necessita. Então, tem esses três, deveriam funcionar dessa forma articulada nessa lógica. E estabelece responsabilidades compartilhadas dos entes federados, União, Estado, município. A gente avançou muito, a gente foi construindo na partir das conferências, dos debates. Pressupõe também a participação popular. A partir dos conselhos, das comissões intergestora, bipartite, tripartite, tudo é discutido. Fórum de usuário, fórum de trabalhadores, fórum de entidades, e aí ela tem uma lógica de serviços que são ofertados. Isso vem sendo construído dentro dos governos Itamar, Fernando Henrique, mas cresce mais no governo Lula é o divisor de água da política. O que significou o governo Lula para essa política de assistência social efetivamente? É a consolidação da política, enquanto política de governo. Aliás, enquanto política de Estado. Aliás, ela deixa essa lógica, mesmo estando na Constituição, ela se impõe enquanto política de Estado. E aí ela cria alguns instrumentos normativos e legais que definem, que obriga estados e municípios a implementá-la. Isso foi importante porque a gente percebeu que nos governos democráticos e populares de Lula e Dilma houve uma diminuição do processo de desigualdade social. O índice de desenvolvimento humano cresceu um pouco mais. Isso deve-se a essa consolidação também da LOAS? Eu acho, não só, né, porque a política da assistência social sozinha não dá conta da pobreza. Sim, né? Sim. Né? Mas é um conjunto de outras Mas é um conjunto e ela consegue fazer essa articulação, é papel dela também fazer, né? Articular um conjunto de políticas públicas para tirar aquele cidadão daquela situação que se encontra, né? Então, assim, é uma política que ela é executada pelo governo, ela não enfrenta a estrutura socioeconômica, onde nós temos um país capitalista
Mas ela ajuda... Ela ajuda a tirar aquele cidadão, né, que vive nesse país capitalista perverso que é o nosso, onde a desigualdade chega a níveis extremos. Mas ela revela pedagogicamente as causas disso. E há uma estrutura formal de enfrentamento a isso que ela apresenta. Né? Então, assim, essa história do assistencialismo, né, de dar, do primeiro damismo, do tomar lá da cá, essa coisa, ela desconstrói, busca desconstruir a gente. Foi uma luta histórica nossa. Eu sempre digo que eu sou ativista da política da assistência social, né, porque eu acho que num país chamado Brasil, ela é uma política necessária. Né? Não é o que a gente gostaria de ter, mas nesse país... Qual tem sido o papel do Conselho Regional de Assistência Social na construção disso? Então, os conselhos eles têm papel fundamental nesse processo de construção, sim, porque são eles que, praticamente, eles estão lá monitorando as ações executadas por todos os entes. Então, nós temos o Conselho Nacional, nós temos o Conselho Estadual e temos os conselhos de todos os municípios. No Estado do Maranhão, nós temos conselhos municipais nos 217 municípios de assistência social. Nós temos Secretaria de Assistência Social nos 217 municípios do Estado do Maranhão. Nós temos CRAS, que é um espaço que a gente diz que é a porta de entrada da política, em todos os 217 municípios do Estado do Maranhão. Então, isso, para a gente, é um grande avanço na política. Como é que os municípios avançaram nessa discussão? É porque os municípios tiveram que se adequar a essa lógica, né? Cria-se um sistema. Existe o chamado SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social. Esse sistema ele tem um tripé que precisa para você ter, que é o Conselho, Plano e Fundo. Estabelece condicionantes. Condicionantes, normativas, diretrizes. Existe o que a gente chama de tipificação nacional de serviço, que para mim foi um dos maiores avanços, onde diz todos os estados brasileiros têm serviços que tem nome, esse serviço. Ele pode ter perfil diferente, porque depende muito, né, do território, onde ele se localiza, mas ele é tipificado e ele diz, todos os municípios têm que ter CRAS, tem que ter PAIF, tem que ter PAEF, então tá lá dizendo, entendeu? E é um avanço. Mas assim, hoje a política da assistência social ela enfrenta um grande desafio a partir da saída de Dilma. Inicia um processo... Nós estamos vivendo um processo de desmonte da política, dos direitos sociais. Como é que isso impacta nessa política? Total. A assistência social hoje, ela totalmente... Porque assim, a gente conseguiu nesse processo definir, né, que todos os entes tivessem orçamento definido para a execução da política. Então, assim, tudo é pactuado numa estrutura chamada CIT, a nível nacional, e CIB, a nível estadual. Então, diz assim, o Estado brasileiro tem a obrigação de cofinanciar todos os serviços. Então, ele tem que mandar o que a gente chama do fundo a fundo, ele tem que passar para os municípios, nem passa pelo Estado, recursos para isso, que é a título de, que a gente chama de cofinanciamento. O município entra com um pedaço, o Estado com um pedaço e a União. Então, a partir da saída de Dilma, com a entrada do Temer, há um processo de desmonte, porque esse orçamento ele começa a ser reduzido. Hoje ele é reduzido mais de 80%. Então há um aumento, eu sempre digo que essa equação não bate, porque há um aumento da pobreza, por conta inclusive da pandemia, e na contramão disso, há uma redução dos recursos para a política da assistência social. Né? Então o que o governo, aí chega o Bolsonaro, aí tenta acabar com tudo de vez, não acaba porque há uma resistência em relação... O que é que sobrevive disso tudo, sério? Porque a gente vê um governo absolutamente insensível, cruel com essas questões sociais. Ultimamente, em função das questões eleitorais, ele tem buscado vender a ideia de que quer aumentar, por exemplo, essa bolsa, que era Bolsa Família, e que agora chamou Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Mas a gente percebe que não tem nada com essa preocupação sistêmica de fato, tratar isso enquanto direito, mas enquanto moeda de troca. É um programa eleitoreiro. Tá? O programa Bolsa Família ele foi um programa construído por muitas mãos. Que vem desde o Fome Zero. Né? Ele é um programa que as pessoas falam, mas quem fala é que não conhece. Entendeu? Ele é um programa que tem toda uma especificidade que possibilita aquela pessoa sair daquela situação que ela tem. Não é um programa que é só um repasse de bolsa. É um programa, inclusive, estruturante. Exatamente. Aí, quando vem o Auxílio Brasil, ele vem com um viés já mais assistencialista. É o repasse da bolsa. Aos coitadinhos. Aos coitadinhos, aos miseráveis. E ainda traz um elemento perverso, né? Que aí, assim, no processo de implantação do programa Bolsa Família, se estrutura os municípios para poder ir atrás de quem precisa, cadastrar quem precisa, incluir pessoas. E eles agora colocam um sistema que você pega, bota pela internet. Imagina um povoado, vão pegar de Barreirinha, que nem internet tem. Lá, como é que não vai ter acesso? Não vai ter acesso. Sério, nós estamos vivendo um momento extremamente tenebroso. Com o desmonte desses direitos sociais, dos direitos humanos. Aliás, é um assunto até proibido tratar nesse governo, falar de direitos humanos. Né?
nós temos percebido o crescimento das pessoas com fome. Estamos com 33 milhões de brasileiros que voltaram Brasil volta a compor o mapa da fome. Então, são irmãos e irmãs, homens, mulheres, idosos, crianças, que estão passando necessidades básicas, que é a necessidade de comer, de se alimentar. Nós temos percebido o crescimento exponencial de feminicídio. Hoje né? foi 3 no Rio de Janeiro. Só hoje no Rio de Janeiro foram 3. 3. E aí sabe-se quantos nos outros. Isso é que teve um destaque na mídia. As ações de racismo têm crescido de maneira E extraordinária. se reinventando. Se reinventando porque se apresenta cada vez com uma roupagem diferenciada. Hoje você exerce a função no governo do Estado Maranhão de secretária da Mulher. Quais os grandes desafios que essa pasta tem que ter assumido na sua gestão, querida? Começa o desafio porque a gente é uma mulher preta, né? Sim. A gente sabe que, historicamente, nas estruturas de poder, poucos são os cargos ocupados por homens ou mulheres negros. Né? Eu sempre faço assim, eu falo isso muito, né, que esse perfil perverso de Casa Grande e Cesália, ele permanece na atualidade. Com uma outra roupagem mais moderna. São permanências, né? Permanece. Então, assim, principalmente arrumado nas nossas cabeças. Né? Que assim, qual é o lugar de preto? O lugar de preto é lá, na periferia, etc. Na casa da cozinha da não sei quem. Isso está arrumado. Ou então ocupando na fila do Bolsa carros, Família. ocupando alguns cargos, mas desde que não sejam cargos que sejam cargos de poder, onde as pessoas... Isso permanece na cabeça das pessoas. É uma construção social perversa, está na cabeça das pessoas. É o racismo estruturado. Isso. Então, quando você vai para o espaço de poder que você é negro, principalmente quando você não alisa assim, o cabelo, porque assim, nada contra quem alisa cabelo. Eu acho que não tem nada a ver. Se eu quiser alisar meu cabelo, o cabelo é meu, isso não quer dizer que eu não me ache negra por isso. Sim, né? Esse negócio. Mas é quando você vai, você empata, porque você, quando você coloca, né? Eu me lembro de um amigo meu querendo insistir que eu não era negra por causa dos meus olhos verdes. Eu digo, não, meu, nada a ver. Preto também tem olho verde. Tá? Mas assim, tem tem cada loucura que eu já vi que só Jesus na calça. E assim, se você vai num formato que se assemelha ao branco, então é mais tolerável. Mas quando você usa roupa, você usa... Né? A gente tem o negro gosta de coisa colorida, tem umas coisas que são peculiares. Então esse desafio é posto, né? Mas assim, tem uma coisa, não estou fazendo apologia ao governo, mas eu achei uma coisa legal nesse governo que eu fui convidada para fazer parte, que nós temos 3 mulheres negras muito fortes. Sim. Que é a secretária de Direitos Humanos, Amanda, que é uma mulher extremamente empoderada. Tranquila, serena. Maravilhosa ela. Mas de uma firmeza. Uma pessoa fantástica. Nós temos a Tatiana, que é uma mulher lá do Coroadinho, secretária da Juventude. Secretária da Juventude, uma mulher conheci a Dica, mãe da que Tatiana, é uma militante histórica. Né, de esquerda. Militamos juntos durante muito tempo. Aí vem eu, né, compor esse tripé. Célia Salazar. De mulheres pretas no governo. E nós temos mais alguns companheiros negros, né, no governo. Eu acho que é um governo... Eu nunca tem o Gerson, né? Nós temos o Gerson e tem alguns outros companheiros que são negros também. Que estão tem Socorro também, o Guterres, que está lá com eu nunca esqueci no dia que eu tomei posse, que ninguém sabia, assim, porque eu fui uma surpresa para todo mundo, porque eu fui convidada. Eu sabia que você estava em Barreirinhas, né? Então foi surpresa porque de aí na hora que foram chamando o secretário, estava lotado o auditório lá do Henrique La Roca, e chamaram secretária da Mulher, secretária Célia Salazar, que eu subi. O pessoal começou a... Várias pessoas começaram... Porque a Amanda tinha tomado posse antes da minha, ela se vestiu como uma rainha africana. Sim. E aí logo depois, eu me vesti de um vestido vermelhão que eu adoro. Enfim. E aí, quando eu subi, eu vi um grito de alguém que disse: enegreceu o governo. Eu tive vontade de chorar naquele momento, porque aquilo foi muito forte para mim. Foi. Enegreceu. Não, mas alguém gritou lá que estava na plateia. Enegreceu o governo. Minha filha chorou. Minha filha estava lá. Ficou muito emocionada. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho que é advogado, maravilhoso, João Vitor. Tenho um filho que é funcionário público, Rodrigo, trabalha na Prefeitura de São José de Iba, mas Juliana é assistente social e está terminando direito também. Aí botaram ela para chorar. E ela estava lá, eles estavam todos 3, mas ela ficou muito emocionada. Minha filha, meus filhos são meus fãs, são meus pilares. Mas não tem como ser diferente, sério. Então, assim, a gente faz tudo muito, muito discutível. Eles integram tudo que eu penso. Eu discuto muito com eles, porque eles são jovens também, têm uma visão moderna da vida do mundo, são bem ligados, essa negritude está muito forte. Né? Então aquele momento ali foi... Foi histórico. Para mim foi, eu tive vontade de chorar, porque aquilo teve um simbolismo, aquele grito que saiu de alguém, que eu não sei quem foi. E tu nem teve tempo de se preparar para isso, né? Não, né? E aí assim. A gente vai para uma secretaria que ela é desafiadora, né? Que a gente ajuda a criar. Eu implanto a secretaria em 2007 no governo do Jacques, ela tinha um perfil.
eu entendi o Marlu discutindo como é que a gente nós achávamos que deveria ser essa secretaria. Uma secretaria mais de articulação, com o entendimento que as políticas para a mulher, elas tinham que estar em todas as outras secretarias, e a gente tinha que estar junto com as outras, articulando, monitorando, etc. E o que sobrava para a gente desse latifúndio no perfil da execução era o enfrentamento da violência. Está muito caro na mulher, contra a mulher na nossa cabeça. A gente volta enquanto uma secretaria executiva, com programas, muitas ações, né? E meio que distante dos movimentos sociais. Eu digo, meu Deus, eu tenho que fazer essa volta. Então, assim, desde que eu estou lá, o grande desafio tem esse. Resgatar essa relação, não é que não tivesse, mas ficar mais próxima. Então a gente fez vários eventos, vários encontros, fizemos um encontro com o movimento de mulheres negras, movimento de mulheres de axé, a gente está assim, se aproximando com o fórum de mulheres. A gente está experimentado uma crescente perseguição aos cultos de matriz africana. Isso é urgente de ser enfrentado nessa. Pois é, e aí assim, uma das coisas que foi colocada, achei bem legal isso, quando a gente fez uma discussão com o movimento de mulheres negras, ela é séria, é preciso que você articule um momento onde as partes mais importantes dialogam com a gente. Então isso está sendo articulado agora para agosto. Eu já conversei com o secretário de segurança, ele não, eu vou, o secretário. A gente poder discutir isso, para o Estado chegar mais perto dos movimentos sociais, para não ficar muito nessa coisa só de evento. Né? Mas assim, dizer assim, olha, a gente quer isso. Não é que vai fazer, mas se aproximar. Lá na CEMU a gente está discutindo, por exemplo, quando eu cheguei lá na CEMU, tinha uma demanda que era de um grupo de mulheres negras chamado Mandri, de implantação de um centro de referência da mulher negra. E aí foi um movimento doido, aí foi definida uma casa dentro daquele projeto. Meu Deus, Adolfo um Casarão? Mas como é o nome? Tem um programa que chama Nosso Centro. E aí a casa que foi de Luiz Azevedo, que onde ele morou, foi designada para esse centro. Quando eu chego, estava começando a reforma de forma meio lenta. Aí eu digo, não, essa é defesa pessoal. Então o centro está ficando eu me emociono. Fica ali onde, mais ou menos? Bem na esquina, é ali a Rua do Sol. Rua do Sol, sei. Com uma esquina, eu não lembro exatamente o nome da rua. Mas eu sei qual é, a casa. Mas ali vai ter um espaço para exposição, uma biblioteca, tem um mirante maravilhoso, vai ter um espaço para a gente fazer roda. Aquela casa bonita demais. Vai ter salas para o movimento de mulheres. Vai ter, é um espaço que vai ser um espaço encantador. Ontem a gente estava numa reunião discutindo como... Né? E está quase finalizando a obra. Está uma obra que está ficando assim, perfeita. Célia, linda. Júlio das Pretas, feminismo preto. É importante compreender que a situação da mulher preta é diferente da mulher branca, por exemplo? É totalmente diferente. Eu não tenho esses dados aqui e a idade já me... Mas eu te asseguro, sem medo de errar, de que eu sempre digo que o racismo ele caminha de mãos dadas com o machismo. Nós moramos numa sociedade patriarcal, machista e racista. Né? Fortemente racista. Só que assim, nós mulheres negras, além de sofrer as consequências, né, do machismo, a gente sofre as consequências perversas do racismo. Então nós sofremos mais com a violência. Basta que você olhe os dados, né, na periferia onde mata os jovens negros. Se você pegar os dados de feminicídio, a maioria são de mulheres negras. Os dados de violência doméstica, a maioria são de mulheres negras. Então, nós somos mais vítimas de violência. A gente tem menos anos de estudo, a gente está nos espaços com de trabalho, com menores renda. Enfim, há um desafio muito grande pela frente. Nós estamos nos espaços de poder. Basta que você olhe uma Assembleia Legislativa. Quantas negras nós temos? Nós temos um pingo de mulher lá. Mas desse pingo de mulher, vê se você enxerga alguma mulher negra na Assembleia Legislativa. Não. Quando você pega uma estrutura do Estado, que eu faço parte, nós temos mais de 40 secretarias, nós temos... Você é uma secretária, você e a Amanda são exceções. E o Estado não pode se comportar pela exceção. A política pública tem que ser a regra. E se nós temos uma população majoritariamente negra e majoritariamente feminina, isso tem que repercutir nos espaços de poder. Se você vê quantas juízas negras nós temos, quantas mulheres na magistratura... Acho que conta nas mãos da sobra deles. Exatamente. Então a gente está assim, há um diferencial muito forte. Mas eu tenho percebido agora, nesse processo pré-eleitoral, uma participação muito grande de candidatas negras. Mas há um empoderamento, nós assim... Há um despertar. Há um despertar, há um empoderamento, essa fala forte que eu faço com as meninas, vamos lá fazer. E há realmente um movimento de mulheres negras do estado do Maranhão muito forte. Tem que se tirar o chapéu para o movimento. E o que significa o Júlio das Pretas? Júlio das Pretas... Camisa linda aí, ó. O Júlio das Pretas
Ele é um mês onde não é um mês que ele é organizado pelo governo do Estado, ele é organizado pelo movimento negro, né? E é um mês onde se para pensar e se discutir toda a luta em torno da ampliação do espaço da mulher negra. A gente discute os desafios e também apresenta as conquistas. Então, quem coordena todo esse processo é o movimento de mulheres negras. Por exemplo, no dia 29, nós vamos ter um grande evento de discussão. Eu vou falar sobre a participação das mulheres negras no espaço de poder. A gente tem um grande evento lá ali perto da Igreja da Sé, que está sendo coordenado pelo grupo de mulheres negras Mãe Andressa. Então, o Junho das Pretas, esse movimento de discussão, ele acontece em todo o estado do Brasil. E tem um dia que é o dia referência, que é o dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e um Dia Nacional de Teresa de Benguela, que foi uma grande liderança negra, uma mulher que comandou um quilombo, né? Uma mulher negra que fez a diferença, inclusive na estratégia de gerir o quilombo, que a gente chama de quilombo do piolho, né? Porque o marido dela tinha um apelido de piolho. Então, esse dia ele é um marco. Tanto que a gente, aqui em São Luís, a gente fez uma ciranda na Praça Deodoro, o movimento negro, e aí com falas muito fortes das mulheres do movimento negro. Então, assim, é isso que é o Junho das Pretas, e a gente está sempre nele, e é um processo também de empoderamento da mulher negra, que é um momento que a gente para refletir a realidade das mulheres negras. Quantas grandes mulheres negras, mulheres pretas foram invisibilizadas? Eu estou lembrando aqui de Maria Firmina dos Reis, essa escritora brilhante, que teve que se esconder atrás de pseudônimos para poder sobreviver à fúria da intelectualidade branca. E quantas mulheres negras continuam hoje fazendo isso, né? Hoje, obviamente, que a gente vive um outro momento, mas nós temos mulheres brilhantes. Nós temos uma pessoa aqui no estado do Maranhão que merecia um reconhecimento todo especial, chamado professora Lurdinha Siqueira. Não sei se você já ouviu falar. Já, minha amiga querida, uma rainha. A professora Lurdinha, ela fez um movimento belíssimo, ela fez uma sessão de um espaço. Escodolense, diga-se de passagem, né? A escodócio dá cada figura, né? Ela fez uma sessão de um espaço que ela tinha de herança para a gente implantar uma casa da mulher maranhense, porque o índice de violência contra a mulher em Condor está altíssimo. De cada 100 casos que são denunciados na delegacia de Condor, 40 de violência contra a mulher. E de violência mesmo física. Eu não estou falando dos outros tipos de violência. É mesmo espancamento. Né? E aí a gente precisa, e no Maranhão essa situação da violência está muito grave e a gente está enfrentando. Naturalizou-se agredir negros, mulheres negras. Parece que tem uma permissibilidade na cabeça das pessoas. Mas a gente vai vencer essa parada. Eu creio. Nós temos um momento de encruzilhada dupla, tanto em âmbito de Maranhão quanto em âmbito de Brasil. Nós temos a perspectiva de continuar avançando com as políticas públicas no Maranhão, né? E tem candidatos e candidatos. Verdade. Qual os grandes desafios que a gente tem para avançar com o pré-candidato Carlos Brandão, que atualmente é o nosso atual governador? Não é porque eu estou no governo, né? Eu sei que não é período nem de campanha. Eu vou fazer uma fala como cidadã. Por que eu defendo o nome de Carlos Brandão? Primeiro, porque ele representa a continuidade de um projeto que, apesar de todos os desafios, a gente tem avançado, que foi do governador Flávio Dino. Ninguém pode desconsiderar que esse foi um momento diferenciado de gestão do Maranhão. Compreendendo o contexto nacional, o contexto de um desgoverno federal e o contexto de uma pandemia durante 2 anos. E assim, uma coisa importante do nosso governador, porque eu acho que ele é Flávio Dino, é que ele não sucumbiu ao bolsonarismo. Ele enfrentou, ele, sabe... De cabeça erguida. Ele fez a defesa de um mundo que ele acreditava, de um país que ele luta por ele. Então, assim... E o Carlos Brandão, ele vem nesse mesmo, né? Ele dá esse prosseguimento, né, a isso. E existe uma relação de lealdade, de companheirismo, de parceria, que isso nos dá essa segurança de dar continuidade de um projeto que está dando certo. Obviamente que nós temos clareza que os desafios do Maranhão são enormes, que a pobreza do Maranhão é desafiadora, o desemprego é desafiador. Mas quando você vê o número de escolas dignas, quando você vê os IEMAs, quando você vê restaurante popular, você vai avaliando isso, você vê que... Esses investimentos todos num período que o país estava paralisado. E há um investimento em todas as áreas, um investimento na cultura. Gente, a cultura é tão importante. É tão importante, Tá? Há um investimento na cultura, um investimento no turismo, há um investimento na saúde, há um investimento na educação, no trabalho, há uma valorização da agricultura familiar. Isso não tem como desconhecer, sabe? Isso. E apostar em aventuras? Nunca.
de aventura com pessoas que a gente também conhece a história. Conhece a história. Entendeu? Eu acho que isso... E outros que a gente não conhece, mas sabe os vínculos que estão exatamente. construindo. Né? Pô, gente, assim, isso eu falo. Eu acho que tirar o Bolsonaro da direção desse país, eu acho que tem que ser projeto de vida. Eu acho que é um projeto profético, evangélico, no melhor dos sentidos. Tem que ser projeto de vida. O meu é projeto de vida, entendeu? Porque eu acho que não é Bolsonaro pessoa física, é o que ele significou para esse país, o que ele significou para a gente nesse processo pandêmico que a gente Eu acho que depois de tudo gente, o que ele significou para o meio ambiente, o que ele significou para tudo, gente. Para o desrespeito às mulheres, para o desrespeito aos negros, aos homossexuais, a todos, a população LGBTQIA+, o que ele significou para todo esse conjunto de segmentos que vinham num processo de avanço, de garantia de... mas essa sem comentário. Meu Deus do céu. Então, eu acho que isso tem que ser... Né, para a economia popular, lá na base, nos municípios. É desafiador. Eu costumo dizer que a gente voltou pelo menos uns 50 anos para trás. Entendeu? É algo grave, nós precisamos enfrentar isso e a gente tem a oportunidade agora. E a gente não tem vergonha de fazer isso. Eu enfrento em todos os espaços que eu estou. Entendeu? Eu enfrento em todos os espaços que eu estou essa fala, e nem a fala do ódio, não é a fala porque tirar por tirar, não é a fala de... É o que a gente está vivendo, é o que a gente está percebendo. Você não imagina a minha alegria de ver uma secretária da mulher como você, que assume a condição de ser secretária da mulher e falar isso com todas as letras, né, com esse protagonismo feminino, com esse protagonismo negro que você assume. Isso para mim me dá assim, uma sensação de que estamos no rumo certo. Estamos sim. E nós vamos vencer. E a alegria... E a alegria... Eu não sei se pode. Mas eu já fiz. E a alegria de te receber aqui, tu já pode falar. Eu acho que esse nome do podcast já pode falar. Eu acho que casa perfeitamente com tua postura, com tua atitude. Foi uma alegria imensa te receber. Tu não faz ideia de como a gente aprende dialogando contigo, né? Essa tua trajetória de vida, essa tua trajetória profissional, essa tua trajetória de luta e de resistência é muito significativa para nós. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, poder bater esse papo com uma pessoa. É sempre bom conversar com os pares da gente. Eu digo que pares são aquelas pessoas que compreendem o mundo como a gente compreende, que lutam por esse mundo, né? Que lutam por essa utopia, que é um mundo melhor, mais igual, mais solidário, que cabe todo mundo, negros, brancos, índios, quilombolas, e todas as pessoas. Mas isso não está dado, né? A gente não, tem que construir. isso é construção, e eu digo assim, é uma construção permanente. Isso é sangue, suor e lágrima. Né? Mas, enfim, é um legado que a gente deixa para o que vier depois. É um legado que a minha bisa deixou para mim, de liberdade, que falava da liberdade, contava histórias de rainhas, né, africanas, de rei, e com aquela fala da liberdade, com o olhar da liberdade. Então isso me encheu dessa esperança. E eu acho assim que a gente deixa esse legado para os meus netos, para a minha neta, que é uma mulher linda, né, que tem só 2 anos de idade, mas eu quero que Como é que chama ela? Maria Vitória. Maria Vitória. Porque ela nasceu no meio da pandemia e a gente deu esse nome a ela. Né? E eu espero que ela seja vitoriosa da vida. Célia, querida, valeu demais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E é Lula lá. Sem medo de ser feliz. Até a vitória sempre. Até a vitória sempre. Bom, se eu cometi algum gafe legal, já foi. Não tem ótimo. Não tem gafe, não.